Enfim, por que morar em Portugal, né? Isso acho que todo mundo aqui já, né, passou um pouco nos slides ali anteriores. Enfim, o fato de você de fato estar na Europa, né? Então facilita você, né, as passagens ali para você, né, ir para outros países da Europa, né, muito em conta realmente. Então, enfim, o fato de estar na Europa, isso é um fator positivo. Enfim, baixo custo de vida comparado a outros países da União Europeia, né? Então, realmente é um dos custos de vida mais baixos da União Europeia, né? Portugal tem. Segurança, né? Todo mundo sabe, Portugal, isso foi uma informação que de fato me impressionou muito. Quarto país mais seguro do mundo, isso de fato, né? Tantos países que tem no mundo, quarto país mais seguro do mundo, então é de fato impressionante isso. Pelo menos no nosso caso, os nossos clientes, o principal motivo para se mudar para Portugal é a segurança, principalmente clientes do Rio de Janeiro, né? Então, enfim, a maioria dos nossos clientes que buscam, né, já tem uma vida, digamos assim, estabilizada no Brasil, mas está em busca de uma qualidade de vida em Portugal. Enfim, gastronomia, né, hoje, aqui no evento, né, nesses 4 dias a gente vai ter uma ideia, né, uma prova, enfim, todo mundo já sabe da gastronomia de Portugal, uma maravilha. Enfim, Portugal foi eleito o principal destino turístico do mundo, isso também é um dado muito relevante, né? O principal destino turístico do mundo, isso é bem relevante mesmo. Tanto é que uma das principais, economia de Portugal é o turismo, né? Que está relacionado ao turismo, tudo que está relacionado ao turismo em Portugal tem muita, enfim, validade, digamos assim. Enfim, saúde, educação, transporte público de qualidade, né? Comparado ao Brasil, principalmente. Então, tudo igual, né? Enfim, o brasileiro, quando ele se muda para Portugal, ele tem direito à saúde pública, isso não sei se todos sabem, enfim, tem direito de usufruir a saúde pública de Portugal, que é de excelente qualidade, né? A educação também, então você pode matricular o seu filho numa escola pública, né? Enfim, então isso é um fator bem relevante. Mesmo sem a nacionalidade? Sem a nacionalidade. Você tendo um visto de residência, você tem acesso. Exatamente. Enfim, transporte público também de qualidade, então, enfim, e Portugal é um país pequeno comparado ao Brasil também, então transporte público, enfim, você consegue ir de uma ponta a outra em Portugal. Em Portugal eles têm uma noção diferente de espaço, né? Enfim, Portugal cabe dentro de um estado pequeno nosso aqui, então, enfim, isso é um lado positivo também. Tem um vídeo, mas eu não vou conseguir passar aqui, talvez no workshop eu consiga passar. Enfim, e aqui entrando de fato no meu tema, então eu vou falar, né, para quem, enfim, dos demais tipos de vistos para Portugal. E aqui já pegando um pouco do que a Carmen falou, realmente a principal diferença do Golden Visa para os outros vistos é o tempo de permanência em Portugal. Então, assim, se você não tem disponibilidade de tempo, né, de permanecer, de residir em Portugal, porque os demais vistos você precisa residir pelo menos 4 meses intercalados em Portugal. Então a principal diferença é essa: a pessoa quer ter um visto de residência, obter a nacionalidade portuguesa depois de 5 anos, né? Então o Golden Visa ele serve muito para isso. Você quer ter a nacionalidade portuguesa depois de 5 anos, mas você não tem a disponibilidade de tempo de residir pelo menos 4 meses ao ano em Portugal. Então essa é a principal diferença. Enfim, são 5 tipos de vistos principais para Portugal. Eu vou falar rapidamente aqui de alguns, né? No workshop a gente vai poder trabalhar melhor. Enfim, o visto de trabalho, então, é para quem pretende, de fato, né, trabalhar em Portugal. O requisito principal é você ter um contrato de trabalho, né? Então, você já ter o contrato de trabalho e, em alguns casos, você também precisa ter a declaração do Instituto do Emprego de Portugal também, né? Porque Portugal precisa da validade
valor para o trabalhador de Portugal. Então você precisa que essa vaga seja disponibilizada em Portugal para você conseguir ficar 30 dias, né, essa vaga disponibilizada, e emite uma declaração do Instituto do Emprego de Portugal. O visto para empreendedores, a gente já muda um pouquinho, né? Na verdade, na sequência era para ter falado do visto de estudo. Deixa eu ver se eu consigo passar, depois eu volto para o visto de empreendedor. O visto de estudo, então, né, como eu disse, e todos sabem, a qualidade da educação de Portugal, então as universidades têm né, cursos excelentes, então principalmente brasileiros, vários brasileiros que vão, né, estudar em Portugal. O principal requisito é de fato você ter o comprovante, né, de matrícula, né, na universidade. Esse é o documento principal, então você já tem que ter a carta de aceitação ou o comprovante de matrícula da universidade. E também um detalhe importante é que as universidades portuguesas aceitam nota do Enem, né, aqui do Brasil. Deixa eu voltar, acho que eu vou falar do visto. Isso. O visto de empreendedor. Esse é o visto para quem pretende empreender em Portugal, né? Então você precisa primeiramente abrir uma empresa em Portugal, enfim, abre a conta no banco, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, mas já tem que ter a empresa aberta e o business plan, né, muito bem elaborado, o plano de negócios muito bem elaborado. O plano de negócios é um dos principais requisitos para a aprovação ou não desse visto, né? Então, se você apresenta para Portugal que de fato você vai montar uma empresa e que vai dar certo em Portugal, então é isso que Portugal vai analisar, né? De fato, se o business plan está bem montado, você consegue comprovar para Portugal que sua empresa vai dar certo lá. Visto para aposentados ou titulares de rendimentos. Esse é o visto que a gente tem mais assessorado, abrange uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, enfim, o aposentado brasileiro uma curiosidade, nosso maior número de clientes é pelo visto D7, então, tanto aposentados como titulares de rendimentos. O requisito principal aqui é que a pessoa comprova que possui uma renda mensal superior a um salário mínimo português. Hoje o salário mínimo português é 600 euros, então, né, convertendo aqui para reais, 2.800, 3.000 reais por mês. Então, você comprovando essa renda, que tem essa renda, você é elegível para o visto D7, relativamente tão simples, né, digamos assim. Além disso, Portugal passou a exigir também que a pessoa tenha disponibilidade desses recursos em Portugal, né? O Carlos aqui também vai poder falar agora, ele estava comentando no começo da apresentação que aumentou muito, né, o número de abertura de contas por essa exigência. Então, Portugal quer que você já demonstre que tenha disponibilidade de recursos em Portugal. Então, a conta que se faz é um salário mínimo português vezes 12, né, 7.200 euros para o requerente principal. E se você for levar um familiar reagrupado, mais 50% desse valor e mais 30% desse valor para filhos menores, né? Pois não. Então esse é o visto realmente que mais a gente tem assessorado. O Golden Visa, enfim, está na minha apresentação, mas quem quiser, eu acho que a Carmen já tem muito mais informações e assessorou muito mais, né? Então quem for solicitar um Golden Visa, acho que a Carmen está mais. E o Startup Visa, que inclusive eu estou aqui com o pessoal da Atlantic Hub, né? O Thiago aqui, o Benício, que estão muito voltados para essas áreas de startups também. Não sei se todos sabem, o Web Summit agora renovou, né, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, agora renovou por mais 10 anos em Portugal. Então toda essa área de inovação, de startups, agora está muito em alta em Portugal. Então, alguns requisitos, características, né, do projeto: você tem que apresentar o seu projeto para a incubadora. E aí, enfim, o projeto tem que ter um caráter inovador, potencial de crescimento, escalabilidade do negócio,
perspectiva de fixação em Portugal depois da apresentação. Então, essas são algumas características do projeto do Startup Visa, da sua startup, para que as incubadoras emitam um certificado que eleja você a se candidatar ao Startup Visa. Enfim, a Atlantic Hub também tem uma parceria lá de algumas investidoras em startup e tudo mais. Então, agora, por causa do Web Summit, está muito em voga esse tema, então é bem interessante também. Enfim, prazos, falar rapidamente, tá, para não estourar o tempo. Com exceção do Golden Visa, a gente já falou da diferença do Golden Visa do prazo. O Golden Visa você precisa permanecer 7 dias ao ano em Portugal, e os demais vistos você precisa permanecer 4 meses intercalados em Portugal. Tem uma outra regra também, de não se ausentar de Portugal por um período superior a 6 meses também, então essas duas regrinhas. Então essa é a principal diferença do Golden Visa para os demais vistos. Prazo, a gente tem que reunir toda a documentação e protocolar o processo no consulado. Após o protocolo, o consulado tem até 90 dias para analisar o seu processo e conceder ou não o visto. Se o seu visto for aprovado, ele será carimbado no passaporte e terá validade de 4 meses. Então, é o período que você tem para viajar para Portugal, né, desses 4 meses, e em Portugal solicitar a autorização de residência. Tá? Aí, a autorização de residência tem validade de 1 ano no primeiro ano e depois é renovável de 2 em 2 anos. Faltou uma informação no slide anterior, que após o 5º ano, você residindo legalmente em Portugal, você tem direito, né, de solicitar a nacionalidade portuguesa, então de fato você vira um cidadão português. Aqui um tema um pouco mais chatinho e polêmico até, né, que é a questão da comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. Isso é mais questão tributária, então de fato quando você vai residir em outro país, você precisa fazer a migração do seu domicílio fiscal para esse novo país que você vai se mudar. Então, você faz a declaração de saída na Receita Federal e migra o seu domicílio fiscal para lá. Então, é uma questão fiscal, você passa a fazer a declaração de imposto de renda em Portugal. Algumas rendas que você tenha no Brasil, você vai continuar sendo tributado aqui na fonte, mas o seu domicílio fiscal migra para lá, então a sua declaração fica só em Portugal. Enfim, uma dúvida muito comum também é conta bancária. Se a pessoa, quando tem um visto de residência, ela precisa encerrar a conta aqui. Isso é muito discricionário, então é o próprio banco que tem essa discricionariedade de... Alguns bancos permitem que você continue tendo a conta aqui no Brasil, outros não permitem você ter a conta aqui no Brasil, sendo não residente no Brasil. E a questão também do INSS, enfim, para quem é aposentado, você pode pedir para você receber sua aposentadoria diretamente de Portugal. Não há custo nisso, né? Lógico, o custo só do câmbio, né? Da taxa de UF, mas não há um custo para essa operação. Então, o próprio INSS já faz sua transferência para Portugal. Enfim, imposto de renda tem algumas características. E aí, enfim, estabelecimento do residência fiscal em Portugal. Quando você chega em Portugal, você precisa solicitar um NIF, que é o número de identificação fiscal, que é o equivalente ao nosso CPF aqui no Brasil. O Carlos pode confirmar, quando faz a abertura de conta, é solicitado um NIF definitivo, né? O próprio banco já emite.